o fato ou a instituição que na Bíblia é a monarquia, o sistema de governo daqueles tempos e que em alguns lugares ainda vigora. E quando você faz essa leitura, principalmente esses capítulos ou esses versículos que falam da figura do rei, diz que tem que obedecer o rei, pode causar uma certa estranhez. Por quê? O conceito a respeito de rei dos tempos passados e até hoje é um conceito que se associa ao abuso, que se associa à ditadura, a um pensamento abusivo, e entendimentos como esses é o que prevalecem quando você faz uma leitura dessa. Então naturalmente vai para ué, a Bíblia está então aconselhando e até determinando que se obedeça essa figura, o rei, esse personagem, e de modo a não esclarecer, a não elucidar o porquê que ela está dizendo isso. Mas quando você, por outro lado, analisa a figura do rei na perspectiva bíblica, na perspectiva israelense, ou israelita, né? Israelense é hoje, israelita naquela época, então você percebe que o conceito do rei, ele, naquela época, quando o primeiro rei foi instituído, que foi Saul, então o que tinha se passado para ser cumprido pelo rei naquela época era superior ao mais avançado conceito de governo dos nossos dias, que dirá das épocas passadas. Se você analisar Deuteronômio capítulo 17, quando fala sobre o estatuto do rei, o que o rei tinha que obedecer, então você logo vai deparar com um princípio, que é o princípio da submissão, que a todos subjugava. E entendendo isso, até mesmo na Idade Média, na Europa, em alguns países, devido ao avanço da concepção protestante que prevaleceu na Europa, principalmente a perspectiva chamada calvinista, então havia o entendimento de que a lei é o rei, era esse entendimento que prevalecia. É tanto que nesses governos onde existia uma influência poderosa do protestantismo, reis foram depostos, reis perderam o governo, estados foram movidos para derrubar o rei, porque o rei estava achando que ele era a lei. Mas, influenciados por esse entendimento bíblico, o que prevalecia era exatamente esta visão: a lei é o rei. Então, quando a Bíblia está falando do rei, exaltando esta figura, a Bíblia está falando de uma instituição. A Bíblia não está falando de uma pessoa privilegiada por um posto. E eles não entendiam que conceito era aquele. A lei deles é o rei deles. Eles têm uma lei que subjuga a todos, até o seu rei. Nem o seu rei está, é o resultado da graça de Deus. O homem não pode ser feliz com conhecimento, ele não pode ser feliz porque ele coleciona biografias, ele não pode ser feliz com os bens, ou por causa dos bens, ele não pode ser feliz por causa da sua condição física, dos seus atributos corpóreos, ele não pode ser feliz porque ele mergulha na prática promíscua, devassa, nada disso. Ele é feliz quando ele vive a sabedoria que é resultado da graça de Deus. Então, o sábio, o escritor, o pregador de Eclesiastes, ele vai colocar exatamente isso. Há uma diferença muito grande entre ser sábio e ser alguém que é dotado de um grande conhecimento. Muitas pessoas, ou a maioria delas, tem conhecimento, mas uma minoria exígua tem sabedoria. E quando nós analisamos isso, entendemos que o Salmos capítulo 25 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles fará saber o seu intento. Ou seja, é explosivo. O sentido, a vida verdadeira, ela é exclusiva para aqueles que temem ao Senhor, que estão debaixo. Temor é quando você se coloca no seu lugar. Então, Deus libera a razão de viver para aqueles que se colocam no seu devido lugar, que é o temor de Deus. Aí você vai entender tudo
que esse livro coloca, os seus 12 capítulos, tudo que a Bíblia coloca como a mais antiga literatura e sem par ela, expondo o dilema humano, as desgraças humanas, você vai entender tudo. Ou seja, tudo é resultado da condição insubmissa do homem. É Deus falando para você: quer ir? Pode ir. Eu não vou liberar para você vida. Como o Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. Você vai ser isso. Você vai ser um cadáver que fala, que anda, que come, que tem bens poucos ou muitos, que tem prazer ou não, que tem amigos poucos ou muitos. Você será isso. Pode ir seu caminho, não respeitando o meu senhorio, não respeitando o meu governo. Pode seguir seu caminho, para não ser ninguém, para não viver, para ser alguém que apenas vegeta, podendo ter tudo nessa vida, mas não tendo vida. Uma contradição, não é? Então, nós analisamos essa palavra e entendemos a realidade humana. As pessoas estão seguindo o seu caminho do jeito que elas querem, para serem pessoas vazias e que procuram passar a impressão de que está tudo bem, porque é muito difícil a pessoa assumir, né? As pessoas têm um empenho muito grande para passar a impressão de que são felizes, e quem mais faz isso é quem não é. Até porque quem é feliz não precisa provar para os outros. Quem é feliz não precisa mostrar cartaz. Quem está bem consigo mesmo não precisa dos cliques, dos likes, não precisa das curtidas. Quem é feliz de verdade, quem está pleno de vida em si mesmo, não está preocupado com a avaliação que façam de si mesmo, porque ele está bem resolvido no seu relacionamento com Deus. Mas ainda prosseguindo nesse entendimento que o escritor de Eclesiastes nos ensina, eu fico pensando na necessidade que nós temos, irmãos, de corresponder à salvação de Deus, para que essa salvação nos trabalhe, para que essa salvação opere em nós, nos tornando cada vez mais íntimos de Deus, nos tornando cada vez mais relacionados, nos tornando exitosos no nosso relacionamento com Deus. Isso é sabedoria. É quando você entende que a vida, ela acontece à medida que você se aproxima mais e mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O autor de Eclesiastes, ele vai nos mostrar a necessidade de correspondermos a essa salvação através desta palavrinha que eu estou insistindo com os irmãos: o temor de Deus, que nos leva à submissão a Ele e aos seus propósitos. Não é possível Deus trabalhar na sua vida se você não corresponder à graça dele para que você seja servo, para que você seja útil, para que você possa de fato se prestar àquilo que o interessa e que pode servir para glorificá-lo. Se você não é alguém que se deixa servir, você não vai conhecer Deus de verdade. Ou se você o conheceu de verdade e deixou de conjugar direito o verbo servir, deixando de lado os seus interesses, se colocando nessa condição de quem temendo a Deus o serve, veja que isso está relacionado. Temer a Deus e servir a Deus. Temer a Deus é conjugar o verbo servir na prática, na íntegra, na expectativa humilde de que Ele me aprove. Eu quero ser aprovado por Ele. As pessoas querem ser aprovadas umas pelas outras. Eu quero ser aprovado por Deus. A ambição geral do ser humano é ser visto pelos outros. O desejo quebrantado, humilde súplice do servo de Deus é ser aprovado por Deus. Então, quando entendemos esta associação do termo temor de Deus com a conjugação do verbo servir, nós estamos diante da única possibilidade de que a salvação de Deus cresça em nós. Mas a gente precisa tomar cuidado também, porque não muitos ministérios eles entenderam a questão do servir do ponto de vista ativista, né? Então há necessidade daquilo que há no mundo, construir um projeto, uma torre bem alta, mostrar nossos resultados, quanto nossa igreja é melhor do que as outras, quanto nosso projeto superou os outros projetos. Então você tem dentro da igreja o mesmo ativismo andando. No ativismo, a motivação é abominável aos olhos do Senhor.
O ativista que está dentro da igreja, ele não é trabalhado pela salvação de Deus, porque aquilo ali é para a glória dele, aquilo ali é para o louvor dele, só que está com uma maquiagem cristã, e é o que tem demais nos nossos dias. Sempre teve nos nossos dias, isso é abundante. Pessoas que são ativistas, o projeto dele precisa ter visibilidade, senão ele entra em parafuso, ele fica doido, ele entra em crise. Ele tem de qualquer maneira que ter multidões ali acompanhando ele. É uma situação desoladora se não tiver multidões aplaudindo, ovacionando. Então, esse é o ativismo, e Deus não está nisso. Mas quando você entende o verbo servir, biblicamente falando, você entende um instrumento da graça de Deus para que você se aproxime cada vez mais dele. Então aí não está presente o desejo de ser agradado, aí não está presente o desejo de servir-se a si mesmo, mas está presente o desejo de ser aprazível aos olhos de Deus. O servir, na perspectiva bíblica, é o servir em amor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: porquanto, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença e agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Obedecer é servir. Obedecer em amor, com temor e tremor. E ainda falando sobre a importância do servir, eu falei em Hebreus, mas foi Filipenses 2,12, né? Agora Hebreus, capítulo 6, versículo 10 diz: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6,10. Eu tenho dito que os relacionamentos humanos, eles estão em chamas. Por quê? Ninguém consegue suprir a demanda humana da avareza. Você pode fazer o que você quiser, pelo cônjuge, pelos filhos, sem compromisso com Deus. Isso é um abismo que não tem fim. E como você não tem como supri-lo, saciá-lo, e ele também não tem como não parar de desejar, ele quer. É aquela história bem bíblica, né? O inferno nunca diz chega, né? Essa é a condição do homem que serve a si mesmo. Ele não tem condição de parar de querer. Ele está entregue a si mesmo. Aí o que acontece? Ele vai amar quem dá? Ele vai amar quem faz concessão? Ele vai ter ódio. Você está preso a uma situação em que, se você parar de doar, ele te odeia. Se você continua doando, você não consegue chegar ao fundo dele, ao fundo do poço dele, da demanda ímpia dele, que é sem limite. É só quando nós entendemos que nós temos o Senhor, né? E aqui no capítulo 8, versículo 2, fala de um juramento. Você fez um juramento de temer ao rei. Eu não acredito que a visão do escritor inspirado dirigia-se ao governante de uma forma assim simplista, mas aponta-se sobretudo para aquilo que acontece no relacionamento entre o homem e Deus. É quando nós resgatamos esse sentido, que os nossos relacionamentos eles passam a serem curados, e nós passamos a entender o seguinte: eu não posso pensar isso, eu não tenho condições de ser vassalo dos caprichos de ninguém, nem meus mesmo. Eu estou sob outro senhorio, eu estou sobre outro governo, eu estou sobre outra liderança, e a essa liderança eu me presto. E aí é onde a libertação começa a acontecer. Então, quando nós analisamos o que aqui está, e os demais versículos, não só do capítulo 8, mas dos outros capítulos, mostrando as idas e vindas, nada basta para as pessoas, nem um pouco, nem muito, tudo é vaidade, vaidade, vaidade. É porque a perspectiva do escritor aqui é a da rebelião. O homem se insubordinou contra o senhorio de Deus, e ele quer tudo agora para si mesmo. Ele nunca se resolve, ele nunca se completa, eles nunca se completam. Quando analisamos esta palavra, nós paramos exatamente nesse ponto. De que maneira eu tenho servido a Deus? Eu tenho servido a Deus do mesmo jeito do mundo, na perspectiva ativista? Ou a minha motivação é realmente o desejo de agradar a Deus? Há mesmo nas famílias cristãs
nas igrejas pessoas que são servidas a vida inteira e elas nunca são gratas, nunca reconhecem, porque elas nunca abriram seu coração para compreender que não há outra possibilidade da salvação de Deus prosperar na sua vida. Se você é alguém que gosta de ser servido, mas você nunca experimentou a grata satisfação de estender a mão em amor, não é fazer por fazer. A passagem que nós lemos aqui no capítulo 6 de Hebreus, colocando isso, servindo aos santos em amor. Você nunca experimentou isso. A grata e singular satisfação de estender a mão para servir em amor. Por isso que você nunca cresceu. Por isso que há sentimentos que estão acabando com você. Por isso que há aflições que estão devorando a tua alma. Você nunca buscou verdadeiramente a satisfação de servir, a satisfação de conviver no genuíno relacionamento cristão, servindo em amor a causa dos santos. Não poucas pessoas fazem as coisas para Deus de qualquer maneira. Numa crítica à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 40, não me fala memória, ele reclama disso, ele censura, fazer tudo com decência e ordem. Que bagunça que é essa aí? Que maneira é essa de você se aproximar de Deus? Como é que você serve a Deus dessa maneira, dessa forma? Como é que aquilo que está associado a Deus você faz lambuzado, bagunçado, de qualquer maneira, só para dizer que fez, só para dizer que veio, só para dizer que bateu ponto? Irmãos, não tem nada na nossa vida que escapa desta verdade. Esta é uma verdade que abrange todos os aspectos e todas as áreas das nossas vidas, porque Deus só opera a sua salvação em meio ao serviço. Você se lembra do que aconteceu com o maior homem, ou o homem que Deus mais usou da história? Foi o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 13 de Atos, esse homem está ali de cabeça curva, juntamente com Barnabé, para se submeter, para obedecer à igreja. Ele poderia dizer: não, eu vi Jesus pessoalmente, não preciso me submeter a isso não. A experiência de Paulo com Jesus poderia dispensá-lo de ser alguém submisso à igreja, mas ele se submete, e ele, antes de começar o projeto de missões dele, antes de levar avante o ministério dele, ele se submete e ele vai na condição de submisso à igreja do Senhor e ao Senhor da igreja. A igreja de Cristo, ela tem, dentre várias características inconfundíveis, esta, a da submissão. A característica da submissão. É nesta submissão que Deus se trabalha, para que você, veja bem, se relacione cada vez melhor com Ele, para que você seja cada vez mais consolidado como uma oferta aprazível aos olhos dele. Esta é, no bom sentido, a única ambição do crente. Eu quero cada vez mais ser aprovado por Ele. Esse é o meu foco, esse é o meu norte. Mas eu não vou mergulhar muito aqui, eu gostaria de já fazer uma abordagem compreendendo a submissão em amor, compreendendo o servir em amor, compreendendo a conjugação do verbo servir em amor, em tremor e em santidade, para a sua alma ser sarada, para seu espírito ser curado, para os seus caminhos bem antigos, caminhos de dores insofríveis, para as situações aflitivas da sua alma serem curadas, restauradas, num relacionamento que se aprofunde cada vez mais com Deus. Conjugue a cada dia o verbo servir biblicamente, conjugue esse verbo biblicamente, no desejo de agradar a Deus, mesmo que se desagrade aos outros, com o desejo de ser aprovado por Deus, mesmo que você seja expulso da empresa que você trabalha, com o desejo de ser visto por Deus como bom e fiel, mesmo que você seja caluniado, difamado, com o desejo de que você tenha a aprovação de Deus, mesmo que você tenha as vaias, os gritos de ódio de todo mundo. Conjugue o verbo servir, que está relacionado aqui à palavra temor de Deus. Temor de Deus é o seu lugar de servo, por isso que está relacionado. É o espaço que é seu,
não sair dele entendendo que você é servo e não senhor, e você se lança para servir sem reservas, para que ele possa operar na sua vida, o querer e o efetuar. Aquele que começou a boa obra, ele haverá de terminá-la. Eu gostaria já, sem delongas, de passar para a mensagem que diz respeito à ceia, porque há aqui uma associação. Quando nós temos os termos que a Bíblia usa para se referir à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele faz uma crítica. Ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes pão, desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23, para entendermos que na ceia observamos com ênfase o próprio pacto, aliança, a nossa condição de povo de Deus, a nossa condição de servos de Deus, de noiva do Cordeiro, como igreja. Então Paulo coloca isso. A ordem, o que eu recebi do Senhor, veja que no livro de Eclesiastes falou-se do Senhor, fala-se o tempo todo do senhorio e da nossa condição de submissos. Então, de igual modo, os apóstolos, eles não tinham problemas do lugar deles, que era a condição de servos. Em todo o tempo, Paulo se intitula o escravo, o servo. Ele não se desgruda dessa definição em nenhum momento. E da mesma forma, João, os demais apóstolos, o tempo inteiro eles entendiam que esse era o seu lugar. E quando ele vai ministrar a ceia, ele coloca para aqueles que são alvo da sua mensagem: eu estou transmitindo para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. O servo aqui recebeu do Senhor. E por que eu estou transmitindo? Porque o que vocês estão fazendo, a maneira como vocês estão servindo, não é a maneira como o Senhor nos passou. Vocês estão servindo mais do jeito de vocês. Vocês não estão respeitando o Senhor deles. O que aconteceu naquela época, né? As definições. Tinha ali a chamada ceia do Senhor, me parece que é o termo grego epinonkurion, que é a ceia do Senhor. E tinha as chamadas agapai, que eram as festas que tinha muito jantar, muita comida. Era uma herança dos tempos do Antigo Testamento, não condenado em si. Só que o que acontecia? As agapais, que é o plural para ágape, elas estavam atingindo uma conotação bem ímpia, a ponto do apóstolo Paulo citar e dizer: olha, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor. Vocês não respeitam o senhorio dele. Vocês se colocam como senhores. Aqueles que dentro de vocês têm muita condição se fartam, se arrebentam de tanto comer, de tanto beber, se embriagam, e outros ficam com fome. Esse é um manifesto do senhorio do homem. Quando o homem ele vive para si, ele é capaz de servir a Deus e consequentemente servir aos outros. Já foi à igreja? Que ali tem almoço, tem um jantar, ali tem um lugar da direção, da elite da igreja, dos líderes, né? O lugar do baixo clero é separado do lugar da elite. Paulo estava censurando isso já na sua época. O que vocês estão fazendo não é louvável. A ceia, ela é do Senhor, não é dos senhores. A ceia é do Senhor, é a ceia do Senhor, não é a festa dos senhores. E aí ele prossegue, tratando dessa situação, quando além de colocar esta bagunça que existia, né, nas chamadas agapais, aí a coisa ela vai atingir uma condição bastante degradada, porque a porteira que passa uma vaca passa toda aboiada. Agora as agapais estavam se degradando para o caráter das festas carnais de Corinto, com direito inclusive à promiscuidade e bebedeira mesmo. Tudo porque as pessoas estavam deixando de lado o senhorio de Deus para focarem-se no seu próprio senhorio. Aí o apóstolo Paulo vai colocar em passagens como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Vocês não têm condições de se assentar na mesa do Senhor
e na mesa dos senhores, aqui eu estou parafraseando, né? Porque a mesa dos senhores é a mesa dos demônios. Quando a nossa vida não está prostrada perante o senhorio de Cristo, nós nos prostramos perante o nosso próprio senhorio, que na verdade, por trás do nosso senhorio está o próprio Satanás. Paulo chamou a postura da igreja de Corinto como adoração aos demônios. Ele fez a mesma coisa que Moisés lá no capítulo 32 do Deuteronômio falou. Sacrifícios fizeram aos demônios e não a Deus. Ele pega a mesma coisa e passa para os irmãos de Corinto. Ele repete o que Moisés falou há muito tempo antes. Isso que vocês estão fazendo acaba sendo endereçado aos demônios. Irmãos, eu não vou, como falei, alongar, mas eu queria, antes da gente ministrar a ceia do Senhor, colocar para você o seguinte: muitas pessoas entregaram suas vidas à concepção dos filósofos, dos artistas, dos deuses desse mundo. A isso você confiou seu futuro. A esses deuses que não são deuses, você confiou o seu futuro. Você tem uma alma que precisa de salvação, e esses aos quais você confiou ela não vão salvar, não vão te livrar. Você vai deixar esse corpo, por mais saudável que ele esteja, por mais firme que ele esteja, não importa. No máximo daqui a 100 anos, acredito que nenhum de nós estaremos aqui, e é rápido. Estamos a caminho da eternidade. A única possibilidade de termos segurança aqui e agora é se você conjugar o verbo servir com relação ao senhorio do Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para te dar certeza aqui e na eternidade, para te dar certeza com relação à vida aqui e à vida na eternidade. A esse Cristo eu confiei a minha vida. A esse Cristo eu confiei os meus planos. A Ele, aos seus pés eu me prostro diariamente como o único Senhor da minha vida. Esta é a visão de todos os servos de Deus. Antes de ministrarmos a ceia, a comunidade apostólica, como disse, era uma comunidade de servos. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, coloca isso. Versículo 46, o 46 coloca a ênfase no fato de que eles tinham tudo em comum. O livro de Atos prossegue dizendo que eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos e ninguém tinha nada como o seu. Eles conjugavam o verbo servir na prática. Tudo era pela causa do único Senhor. Nada era pela causa deles, mas do único Senhor. E a ceia, quando ela acontece nesse contexto citado no livro de Atos, o capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na adoração, em tudo. A comunhão, ela só é verdadeira quando você conjuga o verbo servir na perspectiva bíblica. Eu citei o livro de Atos, capítulo 13. Quando os apóstolos, Paulo e a sua equipe foi ungida, vamos assim colocar, foi ministrada para fazer o trabalho que eles fizeram, o Espírito de Deus tinha levantado um vaso e disse: olha, eu me separo esses homens para a obra que lhes espera da minha parte. E você vai analisar o capítulo 13, ele vai dizer claramente que servindo eles ao Senhor, enquanto eles serviam ao Senhor, muitas vezes sem saber exatamente o que era para ser, mas sabiam que era para servir, sem pensar em si mesmos, sem esperar nada de volta. Estavam servindo com esmero. Enquanto eles serviam ao Senhor, então o Espírito de Deus disse: olha, separem esses homens para a obra. Veja, estavam servindo, então se estão servindo, deixam manifestar a obra. Sempre a conjugação do verbo servir. Se você não se prostrar para conjugar o verbo servir na perspectiva de Deus, a sua vida, ela vai ser uma vida de tensões permanentes, até não dar em nada. Não existe outra possibilidade
da nossa vida valer a pena, fora da possibilidade manifestada na graça de servir.